Vez na sua vida você já se sentiu engessado? Sentiu que as coisas estavam paralisando e você não sabia exatamente por quê? Aquela tristeza que não passa, que às vezes não tem uma origem conhecida para você. A pandemia trouxe para você algumas questões que fizeram você se sentir mais para baixo do que conseguindo enfrentar todos os problemas? Pois é, nós estamos em janeiro e o janeiro branco é considerado o mês de alerta para as doenças mentais, para que nós possamos cuidar da nossa saúde mental. Vocês sabem que ao longo do ano existem várias campanhas, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, chamando a atenção das pessoas para questões que são importantes de cuidar. E o mês de janeiro, talvez por iniciar o ano, ele tem essa preocupação de chamar atenção para as doenças mentais. E eu dei prioridade a convidados que tratam das áreas afins, para que vocês possam ter um pouco de conhecimento maior sobre esses assuntos. E hoje a minha convidada especial é uma amiga muito querida, uma profissional extremamente competente, que nós vamos conhecer um pouco melhor aqui nas nossas boas conversas. E eu já vou convidá-la para estar conosco, é a Gilda Pitombo. Deixa eu chamar para ela dividir aqui a tela conosco, para que ela possa já começar a nossa conversa falando desse tema. Sejam todos bem-vindos, Lúcio, a Culture Plus, todas as pessoas que estão vindo conversar conosco. O Lúcio também estará conosco aqui conversando. Deixa eu ver aqui que a Gilda não está... agora sim. Só um minuto que eu estou mandando aqui o convite para ela. Já já ela vai... também estará conosco falando sobre assuntos da nossa área. Bem-vinda, Lívia. Que bom ter você aqui. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui no começo de janeiro com esse tema tão importante, né, Sônia? Exatamente. Eu vou deixar a palavra com você, Gilda, para que você se apresente e depois eu possa fazer os nossos amigos do universo conhecer um pouco melhor você, seu trabalho, a importância do trabalho que você dá dentro desse Outubro Branco, que trata exatamente esse tema que a gente escolheu para conversar aqui hoje. Então, deixa a palavra contigo, que você dá aí tuas boas-vindas e falar das tuas qualificações. Bom, eu sou psicanalista, né? Me formei pela UFRJ em Psicologia e sou psicanalista pela SPID, por uma escola de psicanálise, né? Tenho essa referência. Mas faço um doutorado em arte na UERJ. Já vi até que meu orientador está aí, Alexandre. Um beijo, muito bom estar com você aqui. E hoje, sabe, assim, esse tema, né, realmente, assim, o que eu tenho a dizer, claro que eu fiquei pensando, Sônia, numa contribuição, né, da psicanálise para poder pensar, né, questões que você já vem também me tocando, porque a palestra lá que a gente teve na Pedra de Itaúna, você disse algo que eu achei precioso e eu gostaria de começar por aí, né? Quando você fala que a fragilidade do sujeito, quer dizer, quando ele se depara com a fragilidade dele, né, numa dinâmica, num trabalho, e ali ancora, tem uma âncora emocional, né? Você usou essa expressão. E fica engessado, o sujeito fica totalmente engessado, né, com essa âncora emocional diante de uma vulnerabilidade dele. E aí você tem todo o teu trabalho, né, de gestor e tudo. Então, eu queria pegar essa questão e trazer para a psicanálise, para a gente já começar esquentando o nosso debate por aí, né? Que o sujeito, ele de fato, né, se ele não olhar para si diante de uma vulnerabilidade, diante de uma fragilidade, ele tem que se implicar, né? Tem uma questão que ele vai ter que olhar, não adianta o outro ser rival, o outro está invejando, tem uma disputa que vem, né? Não, qual é a minha participação nisso que eu trago como queixa, e começo a me queixar, e começo a ter problemas no trabalho, né? E para a psicanálise é fundamental o que a gente chama de retificação subjetiva, que é você poder perguntar mesmo qual é a minha participação
nisso que eu estou me queixando, que eu estou tendo conflito. E aí sim, né, você pode levar, ter um pedido de ajuda, o que é fundamental, acho que a dica fundamental hoje aqui é essa, né? Peça ajuda. Diante de uma situação de conflito, de uma vulnerabilidade, você poder pedir ajuda. E como é que funciona a psicanálise aí, né, nesse pedido de ajuda? O que tem de importante aqui que eu já queria, né, começar trazendo essa questão? Que é você poder ter, né, acessar o seu inconsciente. E como é que isso se dá? Através da associação livre. A única regra que o Freud coloca, que temos, é a associação livre. Através da fala. Você vai poder acessar algo que está te comandando, que está te botando isso que você falou aí, né? Como é que chama? Dessa âncora emocional que está te engessando e que você não sabe o que fazer, porque o inconsciente te comanda. Nós somos comandados pelo inconsciente. Eu quero emagrecer e não paro de comer, eu só engordo. Então, eu quero fazer algo e faço outra coisa. Quer dizer, né? É essa questão que você vai para uma análise e vai poder acessar através da fala esse estranho familiar, né, que me pertence. Está passando um filme agora aí, que está super badalado, todo mundo olhando para cima, né? Que a grande questão na minha... Eu assisti. Você não assistiu? Eu assisti, adorei. E é assim, o que... É uma comédia, mas ela faz umas metáforas tão atualizadas, não é? Com a percepção do ser humano, como que o ser humano se deixa enganar diante das evidências, né? Exatamente. E assim, o que me serviu do filme foi o seguinte: temos que olhar para si. Porque se eu ficar olhando para o outro, para cima, para baixo, leva até a destruição, porque no final o filme acaba, né, com a destruição total, assim, de uma forma bem sucinta. Esse é o tema fundamental, sabe? E hoje aqui, eu acho que a nossa live, né, eu gostaria de sublinhar isso profundamente, né? A importância de poder olhar para si, de se implicar, qual é a minha participação nisso, que eu tanto estou criando, eu posso perder meu emprego, né? Você mesmo lida muito com isso, né, Sônia? Se a pessoa está ali, ela precisa do trabalho, ela não quer perder aquele emprego, mas o comportamento dela, se ela não se desviar daquela âncora, ela vai ser mandada embora, né? E o que eu acho muito importante, Gilda, é assim, nesse pouco tempo que a gente tem, né, para uma conversa de um tema tão vasto, mas que eu quis enfocar muito já em janeiro, justamente por causa do Janeiro Branco, é que muitas vezes, Gilda, a evidência dos problemas, elas gritam, né? Elas quase assim estão de uma forma apelativa para que você olhe para aquilo, para que você dê fala àquela angústia, àquela ansiedade. Mas as pessoas ainda, pelo menos nos meus atendimentos, eu percebo muito isso, as pessoas ainda se sentem diminuídas quando elas sentem uma fragilidade emocional qualquer. Porque se você quebra um braço, se você sofre uma queimadura, se você tem um problema de saúde, você corre logo para o médico, você quer combater aquilo, você quer se curar, você quer sarar. Mas as coisas emocionais não. Às vezes as pessoas protelam por anos, por décadas, e só vai ficando cada vez pior. E a importância de você colocar um olhar nisso. Eu queria até que você me falasse um pouco assim da condição da mulher de hoje em dia, que apesar de conquistar os espaços que ela vem conquistando e ter todas as coisas mudadas, né, diante dessa sociedade antes tão machista, tão restritiva, você ainda sente que existe muita dificuldade para essa mulher que tem dupla jornada, tripla jornada, de olhar também para a saúde mental dela, de que ela tem que estar bem para poder fazer bem todas essas coisas de atribuições que ela tem? Com certeza. Tem uma exigência em cima, né, da mulher que não é brincadeira. Na pandemia, isso se agigantou, né, Sônia? Porque as funções aumentaram, ela passou a trabalhar mais em casa, enfim, né? Somou muita coisa, sim.
Mas a gente vem falando também, né, desse lugar da mulher também, na rivalidade com a outra, no trabalho, né, na disputa, quer dizer, ela tem que disputar o mercado de trabalho, ela trabalha em casa, ela é mãe, quer dizer, não é brincadeira também, né? Vamos puxar a sardinha aqui para a gente, que né, não é simples. E a questão assim dessa rivalidade, dessa disputa, que também você já vem trazendo esse tema, que eu também fiquei pensando, né? Assim, o que eu poderia contribuir hoje aqui. Primeiro, assim, né? A questão da mulher, ela fica entre a menina e a mãe, né? Esse é o lugar do feminino, né? Da mulher que vai ter que lidar com esse infantil nela e com essa relação com a mãe, porque não tem como, né? Assim, essa rivalidade, desde o começo, né, nos primórdios lá da relação da menina com a mãe, passa pela rivalidade. E é claro que, dependendo de como ela lidou com isso, ela vai replicar no trabalho, né, Sônia? Você deve ter muitas experiências para dizer como é que o teu manejo também é no teu trabalho, né? Mas eu imagino que realmente tem aí também outra âncora está aí, né? Porque dependendo dessa questão, né, de como é que ela se viu sendo vista pela mãe. Porque deixa eu te dizer isso de uma forma que a gente não vai aprofundar aqui, mas eu vou precisar falar um pouquinho sobre isso. A menina, a mulher, ela não tem um representante que lhe diga o que é ser mulher. O homem tem, que é o falos. Ele se organiza em torno do falos, do poder, né? Tem um órgão do desejo ali também, que é a medida dele ali, ele se mede por ali. A mulher não. Não tem nada que diga assim, né, no inconsciente dela, o que é ser mulher. Só que na relação com a mãe, ela espera uma substância que a mãe possa dar algo a ela que a mãe não deu, não lhe deu. E ali começa já o embate, né, da questão menina-mãe, e esse olhar do outro olhando para a menina e cobrindo esse corpo, revestindo imaginariamente a menina de um lugar, né? Através de um sorriso, de um olhar, e ela podendo se apropriar dessa imagem dela, de mulher. Né? Se isso não ocorreu, se não teve esse olhar do outro, né? na imagem dela corporal, fica muito complicado. Ela fica numa posição quase de objeto e sem existência. Sabe? Porque no início somos todos objeto do outro, nós nos constituímos nessa posição objetal, certo? Só que existe uma passagem aí da posição de objeto a sujeito, sabe? Que é complexa, que o sujeito vai poder falar disso numa análise, mas enfim, eu estou querendo assim, trazer alguns pontos para a gente poder aprofundar um pouco a questão, o debate. E a menina, quer dizer, ela vai para a vida e hoje a cobrança é enorme. Então, você é cobrado de ter uma posição fálica, de sucesso, de ter resultado, de ganhar dinheiro. Né? E essa posição fica uma posição meio masculina. Né? Ela entende que esse lugar é do homem. E aí eu trouxe um caso aqui que eu acho muito interessante de uma psicanalista que chama Juan Rivera. Ela nomeou o caso clínico da mascarada, que eu acho interessante trazer para a gente debater. Era uma moça super bem sucedida, fera, né? E que dava palestra para assim, empresários milionários, para as pessoas super, sabe, assim, top de linha. E ela subia, dava aquela palestra maravilhosa, todo mundo ficava encantado. Quando acabava a palestra, sabe o que ela fazia? Ela escolhia um homem parecido com o pai dela, lá que estava assistindo, e ia para a posição da prostituta com esse homem. Você está entendendo? Ela saía da posição fálica, poderosa, e ela se destituía como mulher, ia para a posição de objeto, submissa a esse homem, né? Para poder ir para casa. Sabe? Então, ela se mascarava, né? na posição fálica e precisava se detonar. Então, esse exemplo é muito interessante, sabe, Sônia? Porque traz a divisão do sujeito. Como é complexo, né? Como para mulher. E na clínica você escuta muita coisa também nesse sentido também, sabe? Ainda hoje, em 2022, então 2022, são posições. Oi? Mas falo. Eu acredito, Gilda, que através dos séculos
as pessoas vão enfrentando a modernidade que vai surgindo, mas essas questões interiores, elas ultrapassam o tempo. Eu gostava muito do Flávio Genkovati, infelizmente ele já faleceu, mas eu tenho todos os livros dele, e as abordagens dos livros dele são muito interessantes nesse sentido das necessidades do ser humano, né? De como você atravessa o tempo quase que com as mesmas necessidades, de pessoa para Atemporal, pessoa, né? cada um na sua vida, né? Mas sempre com as mesmas questões, tanto que no consultório, nos atendimentos, você quase que pode assim quantificar percentualmente como os problemas de relações, qualquer que seja ela, aparecem tanto, porque as pessoas estão sempre querendo essa satisfação de ser amado, de ser bem querido, de ser aceito, de conquistar um espaço na sociedade, não é isso? Não, com certeza. Eu queria que você me falasse, independente dos nossos temas, até porque muita gente não te conhece, aqui dos amigos do universo vão te conhecer. Antes de você chegar nesse ponto que você chegou, como é que foi a tua infância e a tua adolescência? Qual foi o momento da tua vida que a psicanálise surgiu como um ideal de profissão, como uma coisa que você queria fazer na sua vida? Conta aí pra gente um pouquinho, bem. Olha, começou na adolescência, Sônia, quando eu soube da existência do Freud, eu falei, gente, tem esse homem que estudou a mente humana, tem uma obra. Eu, com 12 anos de idade, sabe o que eu pensei? Eu vou ser a pessoa mais feliz da face da Terra se eu tiver acesso a essa leitura e a esse homem. Eu tinha 12 anos. Isso foi muito forte, porque você sabe que assim, enfim, a minha vida toda eu fiz psicologia, mas eu já fui para psicanálise. Eu fiquei encantada realmente com Freud, Lacan também, mas Freud para mim assim é o grande gênio, sabe? E eu vou morrer estudando Freud, porque é uma obra interminável e é atemporal. É isso que você estava falando. Né? Então você pega um texto, você lê depois de alguns anos, você lê outro texto, porque você mudou. Né? O que o sujeito. E aí, já desde esses 12 anos, você começou a direcionar as coisas da sua vida para essa área. O que você vai ser? Psicóloga, né? Isso eu já sabia, não tinha outra escolha, sabe? Então foi muito forte, sim. Eu acho que quando criança, eu fui uma criança muito angustiada quando criança. Sabe? Eu tinha uma angústia que vou te dizer uma coisa, até hoje ela ainda não, sabe, não foi resolvida, não, mas assim, a angústia é um afeto que interessa muito a psicanálise, sabe, Sônia? Porque bota você para se movimentar, te bota, sabe, diante do desejo, você, né? E eu sempre fui uma criança angustiada. Então, assim, claro, questões que na adolescência retornam com força, né? E aí eu fico sabendo da existência do Freud. Então, agora é um percurso, claro que o desejo decidido, ele faz uma diferença. Né? E eu acho que para entrar mesmo assim para a psicanálise, e é uma profissão que, de fato, você tem que fazer muita análise, se levar, isso que eu estava falando aqui, olhar para si, né? Encarar a sua angústia, muito estudo, e desejo mesmo, né? de ouvir o outro, mas é algo assim que realmente o que te conduz é o teu desejo, sabe? Desejo Agora, de saber. Gilda, me diz uma coisa, na tua vida profissional, dentro das situações que você enfrenta no teu dia a dia, claro, sem citar nomes, você já enfrentou alguma situação em que você, como a profissional competente que você você foi posta à prova? Assim, agora, o que eu vou fazer nessa situação? Sim, o tempo todo. O tempo todo, situações que eu acho que o analista, né, ele está o tempo todo sendo checado. Ele não é um lugar tranquilo, você está sempre ali em xeque, né? E tem uma questão que o Lacan traz, que é o ato analítico, sabe? Que é você, por exemplo, ter um corte na sessão.
A sessão pode ser até uma sessão curta, de poucos minutos. Mas ali, aquilo é tão, o sujeito traz algo tão importante, a subjetividade dele, que você entra cortando. Isso causa o maior barulho, porque a pessoa está pagando uma sessão de 40 minutos, de repente você faz uma sessão de 7 minutos. Eu não costumo trabalhar com tempo lógico, assim, né, porque os lacanianos usam mais. Eu leio Lacan, gosto muito de Lacan, mas não trabalho, né, é muito pontual, assim, uma sessão que eu fico 7 minutos, por exemplo, com o paciente. Mas aquela sessão era ali, era aquilo que tinha que ser dito. E aí você corta. Causa efeito, mas o sujeito sai incomodado, entendeu? Talvez nem volte. Talvez nem volte. Tem isso também. Mas é um corte para fazer pensar, para Vai fazer a mudar de pessoa se posição, conscientizar. sabe? Vai mudar a questão dele. Sim, agora é aquela história, você pede ajuda, um lado seu quer mudar, o outro não, né? Nós somos sujeitos divididos, né? Então tem essa ambivalência, essa questão que o manejo clínico ele não é simples, entende, Sônia? Esse manejo transferencial, né, de você, esse exemplo que eu estou te dando, aconteceu realmente, né? 7 minutos, eu cortei a sessão, causou o maior barulho para o paciente. Como assim, vou te pagar a mesma coisa? Né? Ué, mas não, e os 40 minutos? Entendeu? Mas ali você tem que ter uma escolha ética em relação à tua condução clínica, entende? Então, nesse sentido, tem várias assim, situações, né? Agora, Não. Lígia, eu acredito que todo mundo sente muito isso, pelo menos eu identifico. Você me chamou de deve ter. Lígia, hein? Você me chamou quem é Lígia? Perdão. Você fez um ato falho? Ato falho. Que eu tenho 3 amigas chamadas Lígia. Me diz uma coisa. Quando a gente passa a vida tendo sensações de que muitas pessoas nos habitam, né? Sim. Tem horas que você sente personalidades gritando, brigando dentro da gente em termos de posicionamentos. Ao decorrer das fases da vida, enfim, são questões assim mais profundas. Mas como você enxerga as pessoas com maior e menor poder aquisitivo buscando essa ajuda da parte mental, da saúde mental? Porque a saúde mental, ela afeta todas as pessoas, mas nós sabemos que os profissionais que trabalham com essa área mais voltada para a saúde mental tem um acesso mais restrito, né, em termos financeiros para as pessoas. Sim. E as angústias são as mesmas. Como é que você vê as pessoas que chegam até você com essas questões? Porque muitas vezes você fala assim, nossa, a pessoa tem dinheiro, tem uma casa maravilhosa, viaja todo ano, tem uma vida super confortável, como é que ela pode ter problema? E os problemas, às vezes, são os mesmos, né? Depende da grande. Claro. Dependendo da consciência que você tenha dos problemas, os problemas aumentam. Não, com certeza. Como é que para você tratar isso com as pessoas? Não, eu pensei que você fosse, né, o que você está trazendo, assim, por exemplo, em relação às pessoas que não têm recurso, né? Que tem demanda, mas não tem como pagar. Né? É isso que você está falando, né? E aí, por exemplo, nas escolas de psicanálise, tem atendimentos, sabe? Assim, é fácil hoje você procurar ajuda. Se você não tem condições, você paga um preço simbólico e você tem bons profissionais que vão te atender, sim, que tem o consultório deles e vão ter esses horários para poder atender a clínica, sabe? A clínica da escola. Então, tem várias assim, pelo Rio de Janeiro. Eu acho super importante que as pessoas saibam disso, sim, que sejam informadas sobre isso, porque, como eu falei, as necessidades são as mesmas e os recursos são diferentes. Com certeza, isso é muito importante, Sônia. Depois, se você quiser, eu até passo alguns telefones, sabe, assim, de escolas de psicanálise, tem o Campo Lacaniano, tem a SPID, tem muitas escolas assim, que, sabe, fazem esse atendimento, o sujeito a pagar o que ele puder pagar, o preço simbólico, entendeu? Agora, é interessante que lá nas Mulheres em Rio a gente está com o projeto da Semente, né?
que são meninas que se cortam. E você sabe que quando o sujeito não paga, tem que ter um valor, né? Não dá para não pagar nada. Isso, assim, na minha experiência, sabe? Assim, tem que ter. O Freud dizia que a análise tinha que ser cara ao sujeito, né? Então, aquela pessoa que ganha um salário mínimo, ele vai ter que pagar um valor que para ele vai tocar nele, sim, que ele vai valorizar aquela análise. Sabe por quê? Senão não funciona. Isso, assim, na minha experiência, sabe, Sônia? Assim, por mais que você queira ter essa disponibilidade, não funciona. Se não tiver algo assim, né, de um valor que a pessoa está ali, passa a não valorizar até o profissional, sabe? Então, é um tema também para a gente discutir mais. É, isso é o que você está falando tem muita relevância pelo seguinte: eu faço trabalho voluntário há muitos anos. E no trabalho voluntário, eu levo um conteúdo de muito valor que eu cobro por ele, né, pela minha especialização, pelas minhas experiências. E é incrível como quando você oferece gratuitamente uma coisa que tem tanto valor, às vezes as Não pessoas funciona. não aproveitam, né? Isso é Elas não, impressionante. elas não reconhecem Isso. aquilo. E quando você faz uma turma paga, a turma lota, E porque produz, e vai produzir, que está pesando no bolso, né? A pessoa, pô, estou pagando isso aqui, eu vou me dedicar, vou estudar, vou fazer. É isso. é que eu costumo falar que o conhecimento ou o conteúdo não é para quem precisa, porque quase todo mundo precisa, mas é para quem quer, quem vai buscar, Desejo, porque né? todo mundo precisa. E me diz uma coisa, o que você pontuaria como assim a principal condição das pessoas não perceberem que a doença mental está chegando ou esses desequilíbrios psicossomáticos está chegando e que ela deveria prestar mais atenção a quando determinadas coisas acontecem para buscar ajuda? É um tema, assim, caso a caso, né, Sônia? Não dá para generalizar, né? Mas, primeiro, o sofrimento, né? Tem algo que, né, ultrapassa, transborda no sujeito, né? E que fica intolerável para o próprio sujeito, né? Falando de doença mental, tem uma angústia, por exemplo, a angústia do doente, ela é avassaladora, né? É uma angústia que a pessoa se vê fragmentada, ela não tem nem a imagem do todo, né? É algo assim, começa a ouvir vozes, né? Tem toda uma alucinação, coloca a vida do próprio em risco, porque se você começa a alucinar, ouvir vozes e chega nesse ponto, tem um sofrimento aí que está gritante. Agora, é claro que se a pessoa está muito adoecida, Sônia, alguém tem que estar ali a coter, né? Para poder também avaliar e dizer assim, deixa eu pegar aqui meu filho, meu pai, minha mulher, meu primo, meu sobrinho, e levar para pedir ajuda, né? Mas o próprio, muitas vezes, não pede, né? Porque ele está ali totalmente desarrumado, né? E num sofrimento absurdo que ele não consegue nem fazer esse movimento de poder pedir ajuda, né? Sabe uma coisa que eu enfrentava muito no mundo corporativo, porque eu atuei no mundo corporativo, quase que toda a minha experiência profissional foram mais de 35 anos trabalhando em Caramba! grandes empresas multinacionais. E nessas empresas você consegue ver, principalmente em posições de gestão, de comando, certos desvios de comportamento que você olha e você identifica o quanto a pessoa precisaria de uma ajuda e de um tratamento. Porque é o abuso do poder, é o domínio, é a agressividade, é a cobrança excessiva que às vezes você é capaz de tornar um ambiente corporativo sadio ou doentio, dependendo de quem está na gestão disso aí. Você recebe muitas pessoas que
têm consciência de que precisam dessa ajuda e vão buscar essa ajuda numa psicanálise para se tornar uma pessoa melhor? Você sabe que vem sim, mas às vezes não sustentam uma análise, sabe? Assim, como se fizesse um resultado muito rápido, né? Porque, claro que a psicanálise não é uma coisa, não é, sabe, uma terapia comportamental que vai ficar em cima do comportamento. Tem um trabalho psíquico mais profundo, mais demorado. E às vezes eu já tive situações, sim, sabe, da pessoa largar, né, de não dar continuidade. Eu acho que tem uma certa resistência que também é algo fundamental numa análise, de você ter o manejo da resistência do analista. Mas eu já tive, sim, situações assim de chefe de empresa, assim, precisava muito e não ficou, sabe? E eu senti que tinha condições de fazer um bom trabalho, enfim. Eu acho que tem uma cobrança muito grande, né, Sônia? E acaba que quer resultados, né? Assim, na minha experiência foi um pouco isso, assim, né? Agora. E às vezes o que eu percebo também é que algumas pessoas acham que a ajuda psicológica ou uma análise dentro de uma psicoterapia qualquer, parece que a pessoa está se achando louca, né? Parece que quando alguém direciona ela para buscar essa ajuda, ela se acha numa condição... Ué, você está querendo dizer que eu estou louco? Estou precisando de psicanalista? E não é justamente o contrário. É justamente... Mas é delicado, né? Ainda mais numa empresa, não sei como é que é, mas assim, realmente, né? O cara tá lá, o poderoso, alguém chega e diz, olha, você está precisando de uma análise, né? Porque é muito imaginar esse lugar poderoso, ele tem uma certa ilusão também de poder, né? O sujeito faz aquele semblante, ele está ali naquela função, mas saiu dali e vem com a fragilidade humana, né? Que é natural, né? Então, como transitar nessas posições? Né? Sem dúvida. Agora, dentro da empresa é meio complicado você apontar para o sujeito, né, Sônia? Eu não sei como é que seria, entendeu? Claro que você tem que ter uma conduta. Eu mesma atuava dentro dessa área, né, também na empresa, na psicologia comportamental de empresa. Mas o que eu digo é que, assim, muitas vezes a pessoa realmente precisa, mas não tem consciência de pedir ajuda, né? De buscar essa ajuda. E uma coisa que eu acho assim, fundamental, aqui é bom, né, a gente esclarecer assim, para as pessoas, que o sujeito se percebe que a pessoa não está bem, está se isolando. Ainda mais numa pandemia dessa, todo mundo dentro de casa, e aí você começa a perceber que teu filho está muito calado, né? E está ficando muito sozinho, não tem amigos, não tem laço social. Atenção, porque adolescente ele tem que tem que se comunicar mais, quer dizer, tem algo aí que a mãe, o pai podem observar. E essa questão também agora, tudo é no celular, internet, né? O menino fica o tempo inteiro ali naquilo ali. Atenção também, né? Vamos dar uma olhada, ver o que ele está vendo, quer dizer, eu acho que são sinais que você pode ficar atento, né? A nossa ideia aqui também é um pouco essa, né? Alerta, vamos ficar alerta, sim, né? Porque o isolamento ele nunca é positivo, sabe? Por exemplo, você acha que a internet sem controle contribuiu muito para um agravamento das pessoas nessas questões do isolamento? Como é que isso funcionou? É aquela coisa do uso, né? Assim, eu acho assim, a dinâmica familiar tem que ter uma responsabilidade, né? Eu acho assim, né? Os pais têm que ter uma responsabilidade, sim, porque hoje crianças, assim, eu me lembro do meu sobrinho neto com 1 aninho de idade que já fazia 5 dedinhos, entendeu? Entende? Então é outra realidade, né? Que a criança já nasce inserida aí, né? Então, mas a responsabilidade dos pais, com certeza, né, Sônia? Eu tenho que saber o que meu filho, ou meu sobrinho neto, com 5 anos, estava fazendo na internet, estava usando isso, com certeza, a responsabilidade é nossa, né? Agora eu fiquei sabendo, não sei se você já ouviu falar dos avatares que vem por aí, né? Que agora você não vai para reunião, você manda um avatar no teu lugar, entendeu? Então, enfim, o mundo está mudando e nós também, obviamente, né? Tem uma mudança aí, mas voltando para o tema da doença mental, né? Com certeza você poder
pedir ajuda, tirar o sujeito do isolamento, o psiquiatra ele vai entrar, qualquer situação mais grave, o psiquiatra entra querendo tirar o sujeito daquele, né, mundo que ele está ali no imaginário dele, não se comunica, não fala, então ele não simboliza o que está passando pela cabecinha dele. E é complicado, porque pode botar a vida dele em risco. Né? Faz uma passagem ao ato, nesse silêncio, sem simbolizar, sem falar, sem se comunicar, ele pode agir, né, contra a vida dele. E eu estou sabendo que houve um aumento de suicídio, né, com essa pandemia, sabia? De jovens, infelizmente tem esse dado. Então, sempre a comunicação, a fala, você puxar a conversa, sempre é muito positivo, né? Você poder simbolizar o que está se passando no teu imaginário, na tua fantasia. Esse é um ponto fundamental mesmo, Sônia. E o que você orienta que, no caso, as mães ou as mulheres no relacionamento prestem mais atenção em cima dessa experiência que você tem da psicanálise, como os pontos que vão até você como mais críticos? O que as pessoas precisam colocar um olhar, um foco maior para, antes que aconteça a situação do agravamento, ela possa prevenir? É complicado, mas assim, um deles é esse que eu estou te falando, né? Você poder apostar no discurso, né? Na linguagem, de você prestar mais atenção e sem dúvida nenhuma, a gente até terminou lá, né, na Pedra de Itaúna falando sobre isso no final do ano, que é você poder falar do afeto, do amor, né, Sônia? Assim, a mulher, ela se relaciona com as palavras de amor, né? É muito do mundo feminino essa questão, né? De você poder se sentir olhada, assim, de você poder receber palavras, né? Num relacionamento amoroso, é bem a posição feminina, né? Poder ouvir e as pessoas poderem fazer um uso das palavras. Eu também terminei falando disso, né? Lá, que eu acho fundamental. Não economize palavras, né? Fale para o seu marido de anos o quanto você ama, e você poder escutar, e a relação com os filhos também. Você sabe que eu tenho uma experiência, eu tive uma situação com meu filho, quando ele foi morar nos Estados Unidos, ele ficou um tempo lá, e ele começou a ligar, me mandando uma série de coisas. Ele tinha uns 14, que foi na adolescência. E aí uma colega minha, eu comecei a perceber que ela, toda vez que falava com o filho, ela dizia, meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te amo. E repetia muito isso. Aí, quando o Eduardo me ligava dos Estados Unidos, eu comecei a usar isso também. Meu filho, o que você está querendo? Eu te amo, comecei a afirmar o meu amor por ele. Porque eu acho que preciso ouvir, né? O filho precisa ouvir, né? Você poder dizer o quanto você o ama. Então, eu acho isso assim, parece uma coisa meio clichê, mas é fundamental hoje, né? Nessa pandemia, isso tudo que a gente está vivendo. Clichê nada. Inclusive, nas minhas experiências dentro de empresa, uma das coisas que causa grandes conflitos entre as pessoas é justamente elas não conseguirem identificar pessoas que são mais verbais, são mais auditivas, são mais sinestésicas, porque essa necessidade, ó, tá falando aqui, ó, te amo também, mãe. Acho que é teu filho que tá por aí. Ai, estou aí. Porque, não sei, tem várias pessoas aqui, Edu Piton, é teu filho. Ai, ele também está falando que te ama. Que bonito, Edu. Diga sempre isso. Os dois. E o Rodrigo também, que é a coisa mais querida do mundo. Meus filhos são mó mãezona. Então, mas isso que você pontuou, tem aquelas histórias que às vezes os maridos dão absolutamente tudo para as mulheres, mas não verbalizam que amam. Exatamente. E elas queriam ouvir, né? Porque a palavra tem tanto poder e quando você fala que ama, é tão gostoso. Poder ouvir, e eu falo muito isso também. A vida é tão curta. Às vezes a gente não tem oportunidade de fazer coisas que gostaria, então tem que fazer todo dia, né? Sim. Todo dia. Não pode economizar, né? Realmente. Não pode economizar. A minha sobrinha também, Juju, também, está dizendo que também me ama. Então, eu também te amo. É uma tá coisa vendo? mais querida. Amada.
E a mulher normalmente verbaliza mais que o homem, né? O homem É, ele é mais pragmático e a mulher tem mais necessidade tanto de ouvir quanto de falar. sem dúvida, as pessoas estão falando aqui, ó. Eu sempre falo eu te amo, aqui o artista, a Kátia brasileira, é isso mesmo, gente. Parece uma mulher, parece que eu estou aqui. Mas não é, porque a gente acaba ficando mesmo, né, assim, economizando Beijo, palavras. Kátia. A A Kátia. Kátia é uma querida, né? A Kátia é nossa amiga lá do Mulheres em Rio, é uma querida. Um beijo para você, Kátia. A gente te ama também. Bom, então é isso. Acho que a gente sofre também de falta de amor, né? Agora, para simplificar, né? O Freud tem uma frase que ele diz isso mesmo: precisamos amar, porque senão podemos adoecemos quando não amamos, né? É uma frase freudiana que é fundamental mesmo, né? O quanto e falando da doença mental, voltando para o tema, quando você vai olhar de perto, às vezes é um desamor tremendo, né? Às vezes falta ali mesmo, né? Assim, aquela criança que não foi cuidada. Eu estava falando desse olhar da mãe que reveste o corpo da menina, você se sentir olhada por uma mãe, um sorriso, né? Porque você se constitui nessa relação com o outro. Não tem como, quer dizer, como é a maneira como eu me vejo, como o outro me olhou, como eu fui vista pelo outro, né? Então, E me diz uma coisa, amiga, dentro da psicanálise, nessa época de pandemia, o que você percebeu assim que foi mais gritante para as pessoas? nessa época de pandemia. Você sabe que agora está tendo um problema que é uma certa fobia. As pessoas não estão voltando. Eu tenho uma amiga minha que não sai de casa. Eu não estou entendendo, você já tomou todas as vacinas, o que está faltando? Entendeu? Então, quer dizer, você começa a perceber que está transbordando algo para além, né, da pandemia, para além do vírus, está engatando questões sintomáticas, né? Inclusive você falou isso, me lembrou uma amiga minha que ela teve um bebê durante a pandemia, no início da pandemia. Então transcorreram aí 2 anos onde a filha dela ficou em casa todo o tempo. E ela comentou comigo que agora estava tendo um problema grande para socializar a filha com outras crianças, Exato. porque as crianças viraram um bichinho de cativeiro nessa pandemia, né? Muito complicado esse tema, sabe, Sônia? Isso aí não é brincadeira, não, tá? Não é mesmo, porque você veja a criança com 2 aninhos, quando vai para o maternal, já começa a se sociabilizar, né? Brincando com o outro ali. E aí, ficar em casa, né? Tá bem complicado. Eu estou sabendo que na Europa também, né? A minha sobrinha, a minha outra sobrinha mora em Lisboa e os filhos estão lá também sem escola, não podem ir para a escola. 3 crianças dentro de casa, 2 anos, sabe? Não é brincadeira, não. Por isso que aconteceram tantos divórcios. Muita coisa, nossa, assim, mas a gente, puxando puxando aqui para a minha profissão, né? Aumentou também muita demanda de análise, sabe? Online. Teve isso, sim, que facilitou muito, sabe? As pessoas procuraram ajuda, facilitou por conta também da dificuldade de sair e veio para ficar. Eu acho que esse acesso, essa possibilidade de você fazer análise online é ótimo, porque, sabe, você não tem mais, não, desculpa, que eu vou ter que pegar trânsito, não, você está em casa e tem profissional que vai te atender, né? Então, faça um bom uso disso, pessoal, né? Peçam ajuda. Né? Amiga, eu te falei que a conversa boa passa muito rápido. A gente está indo aí para os 10 minutos finais da nossa conversa. E eu queria deixar a palavra com você para você fazer considerações dentro aí da tua área, do teu brilhantismo como profissional de socorrer pessoas nessas questões e falar um pouco do que você acha importante para se ter esse olhar aberto e atento para as doenças silenciosas, às vezes, que vão nos minando aos poucos, né? E que você precisa ter tanta atenção. Olha, acho que nós já falamos bastante coisa, assim, né? Mas, assim, primeiro, você olhar para si, né? Eu comecei e vou terminar falando da questão que eu acho fundamental, que é você poder se perceber, sim, né?
Quando você está ali reclamando muito, combinando coisas e tá insatisfeita, você poder olhar, né, se implicar mesmo. Qual é a minha participação nisso aqui que está me incomodando? Porque o que está no outro não vou dar conta. O outro é o outro, né? O outro ele vai ter que se virar. Agora, eu sim posso fazer alguma coisa por mim. Isso é muito potente. Isso é muito legal, né? Eu poder sim perceber que eu estou aqui reclamando demais, que eu estou muito insatisfeita, que eu estou sofrida, que eu estou ferida, sabe? O que eu posso fazer por mim? E não ficar esperando pelo outro. E aí eu vou também, para terminar, vou falar um pouco do meu livro, né? Que eu também acabei de lançar um livro, que foi do meu mestrado em psicanálise, e o tema foi sobre orfandade, que foi uma coisa assim, que, a partir do desamparo. Porque o que o Freud vai dizer? Que nós nascemos desamparados por excelência. Essa é a condição humana do desamparo. Se o outro não vier te socorrer, você morre. Isso é a condição humana, certo? Mas é fundamental que a gente possa, ao longo da vida, poder se separar desse outro. E aí que eu coloquei a orfandade estruturante. Olhar para você, na sua orfandade, o outro não vai te socorrer e eu vou ter que me virar com os recursos que eu tiver. Sabe? E isso é muito importante, eu saber, né? Eu poder contar comigo e poder pedir ajuda, sabe? E me implicar e dispensar esse outro. O outro não vai dar conta. Eu sou órfão desse outro. Então, eu acho que isso fica aqui, né? A minha mensagem, que é essa questão aí da orfandade estruturante como algo potente do sujeito. Você lidar com o seu vazio, você poder dispensar o outro e contar com o potencial que você tem, né? Os recursos que você tem. Sabe uma coisa que eu acho muito importante dessa sua fala, e que eu praticava muito nas minhas turmas, porque no trabalho voluntário eu tinha uma turma de coach coletivo. E teve um exercício muito interessante, amiga, que foi o seguinte: realmente a gente não dá conta do outro. Mas eu percebo que muitas vezes as pessoas ouvem pouco o outro que está mais próximo, no sentido de ajuda. Porque eu fiz um exercício com as pessoas que durante uma semana elas deveriam conversar com as pessoas mais próximas a elas, filhos, né, cônjuges, amigos de trabalho, e provocar uma situação bem informal, onde ela pudesse deixar essa pessoa à vontade para dizer o que essa pessoa achava dela, né? Assim, tem alguma coisa que eu não faço, que você gostaria que eu fizesse? Tem alguma coisa que eu não consigo ser para você e que você acha que se eu fosse tornaria a nossa relação melhor? E foi impressionante o resultado do exercício, amiga, porque na semana seguinte teve uma das amigas, né, uma das alunas, que ela falou: Sônia, é impressionante. A minha filha falou, a filha dela tinha 17 anos na ocasião em que essa situação aconteceu. Ela falou que a filha de 17 anos falou para ela que tinha sido a primeira vez que ela tinha se sentido ouvida pela mãe. Olha então, isso! você vê que é aquilo que eu falei das pessoas auditivas, sinestésicas, verbais. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo tudo, ou que está fazendo o melhor, ou que está fazendo o que é necessário, e a gente está deixando de ouvir, às vezes, esse outro que está próximo, também para nos ajudar a chegar em algum ponto comum de uma boa convivência, né? Não, Porque sem dúvida. E você, no teu trabalho, assim que a gente está terminando, você, como gestora, você viabiliza isso, Sônia? Assim, você fica atenta e faz esses vínculos, né? Você promove esses eu tenho alguns atendimentos de mentoria, né, de processos de coach, mas essa turma era uma turma de voluntariado que eu fazia, e eu aplicava ferramentas e processos e acompanhei a turma durante um ano. E foi um trabalho maravilhoso, porque, na verdade, não era um ano, foi de março a início de dezembro.
Então, foi maravilhoso ver os resultados que Legal. surgiam das questões assim de saúde mental das pessoas a partir de coisas tão simples que às vezes as pessoas não se atentam em fazer. Porque, como eu falei, as demandas a gente sabe que existe e muitas vezes as pessoas não buscam. Então, o que elas podem fazer por elas para se ajudar Você sabe que e não adoecer? exatamente, agora me lembrei, sabe, que uma supervisão que eu tive com Moisés Grossman, que eu fiz terapia de família, assim, não sei se dá tempo, mas rapidamente, que o menino tinha surtado, tinha sido internado, um adolescente, né? E aí ele traz esse rapaz com uma dinâmica familiar ali. E a questão é o seguinte, surgiu uma carta, e aí eles leem a carta ali no grupo, e era o seguinte, ele fez uma escolha homossexual, só que o pai não aceitava. Não aceitava. Esse menino surta e vai parar internado. Aí, quando o pai lê a carta do filho, né, para um outro rapaz, ele se emociona, dá um abraço no filho também e começa a falar do amor dele pelo filho nessa cena. E ele diz assim: meu filho, se é isso que está te fazendo surtar e parar internado, eu quero te dizer que eu te amo. E começou também, sabe, assim. Eu acho legal a gente terminar com essa questão aí do afeto, né? O garoto tinha sido internado por uma questão amorosa, né? E aí o pai percebe isso. O pai percebe. Eu digo que o afeto é o refinamento do amor, sabe? Eu falo que existe degraus, existe o amor, mas o afeto é aquele refinamento do amor, né? Nossa, quando ele deu aquele abraço no filho, assim, os dois ficaram chorando. Nossa, isso me marcou por assim, isso, sei lá, tem uns 30 anos que eu tem logo tem muitos anos, mas eu nunca esqueci, sabe? Então, acho que é legal a gente poder terminar também falando disso, dessa importância aí, né? Dessa expressão do afeto, do pai poder dizer do quanto ama um filho, enfim. Sal, eu acho que realmente o caminho é esse, não tem outro, né? Acho que... É isso mesmo. Amiga, eu queria agradecer demais a disponibilidade de você ter tirado aí o tempo da tua agenda para vir conversar conosco. Um maior prazer. Durante esse mês, eu convido a todos que estiverem conosco e que ainda vão assistir, que nos acompanhem, que durante todo o mês de janeiro eu vou trazer convidados dessa área de apoio psicológico, apoio de palavra, com alguma coisa interessante para expandir a consciência, que é muito importante, né, amiga? E quero deixar a palavra com você, para você se despedir. Eu queria te agradecer muito, né, a oportunidade. Acho que a gente tem uma parceria legal aí na Mulheres em Rio, aí 2022. Vamos, né, trabalhar. Tem muita coisa legal em projetos excelentes. A Márcia, não sei onde é que ela está, se ela está viajando, porque ela acho que ela não está aqui, não. Mas é uma pessoa também que, né, empreende muito, tem muita coisa legal aí para a gente fazer. E agradecer as pessoas aqui que participaram aqui da nossa live. E depois, se tiverem questões que a gente possa continuar desenvolvendo também, pode contar comigo. Adorei, tá? Tudo de bom. Exatamente. Você. Aproveitar para dizer para todo mundo falar que ama, né, para as pessoas. Não economizar palavras, né? As palavras de amor, elas né, não nos deixam adoecer, né? Um beijo grande para os amigos que estiveram aqui, para os amigos que ainda vão ver gravado. Um beijo aí para a tua família, para o teu filho que te ama. Tudo de bom para você. Um feliz 2022. Para você também, tudo de bom, querida. Beijo grande. Beijo. Tchau. Até a nossa próxima conversa. Vai ser quinta-feira, tem boas leituras, toda quinta-feira tem. E terça-feira que vem tem boas conversas com mais um convidado especial para você. Beijo. Legal.